Vamos continuar sobre Apocalipse 21 e 22. Apocalipse 21 é Deus regenerando a terra. E 22, sendo que 21 é Deus acabando com toda a obra de Satanás. É Deus cumprindo a palavra dele, que ele deu aos homens, não a igrejas, mas aos homens. Em Gênesis 1, 27, 28, Tiago 3, 9, Isaías 42, Hebreus de 1 a 13, Atos, quando chamou meu pai Paulo e disse: pregai o meu evangelho aos gentios. Gentios são os povos da terra, que o povo judeu não havia entendido desde Deuteronômio, desde Êxodo. Desde Êxodo, quando até alguns homens do Egito temeram a Deus. Temer é obedecer. Essa é a única coisa que serve para Deus em toda a existência humana. Temer, obedecer. Êxodo 20, 20. Se o homem me teme, me obedece, não é medo, eu farei, satisfarei toda a vontade dele. Esse versículo, que está em Êxodo 20, 20, carrego ele há praticamente quase 10 anos, entendimento perpétuo. E ele, que é o temor a Deus, obedecer a Deus, leva o homem à eternidade. Se tu obedecer a Deus, tu vai para a eternidade como eu estou. Eu não vou não, eu estou. Eu estou. Eu nasci de novo. Fui gerado pela palavra de Deus, ele perdoou o meu pecado, me deu entendimento de todas as escrituras dele, como fez com os meus pais. Todos os homens que estão nesse livro tiveram pecado perdoado diante de Deus. Salmo 99 fala do meu pai Moisés, do meu pai Samuel. Isaías 6, 6 tocou o braseiro na língua do meu pai Isaías. Pô, perdoou o pecado. Meu pai Josué colocou outras vestes. Pecado perdoado. Meu pai Davi, pecado perdoado. Romanos 4, 4. Meu pai Jeremias 51, 5. Pecado perdoado. Meu pai Ezequiel comeu o livro até as entranhas da misericórdia, pecado perdoado. Meu pai João Batista veio do útero cheio do Espírito Santo das entranhas da misericórdia, batizado com fogo do céu, pecado perdoado. Eu tive o pecado perdoado, por isso estou vivo. Os mortos não podem louvar a Deus. Isaías 38. Os mortos não
podem te louvar, Senhor. Só os vivos podem louvar a Deus. Na congregação dos mortos, habitam os homens que não têm conhecimento nem entendimento de Deus. Provérbio 21:16. Cheiro de vida para Deus é cheiro de conhecimento e entendimento de quem é Deus. 2 Coríntios 2:14. Cheiro de morte e podridão do inferno de cadáveres é desconhecimento de Deus. No mesmo versículo, 2 Coríntios 2:14. Frutos e ofertas para mim são louvores. Hebreus 13. Frutos agradáveis de sacrifícios a Deus são os louvores a Deus. Hebreus 13:15. Hebreus 2. Os louvores ao Senhor só podem ser feitos pelas criancinhas. Porque da boca das criancinhas é que sai o perfeito louvor a Deus. Pai, te dou glória por ter escondido isso dos grandes. Mateus 21:16. Mateus 11:25. Escondeste todas as coisas dos grandes e poderosos da terra. Revelaste aos pequeninos, porque desta forma te aprouve, desta forma te agradou. Mateus 18:1-6. De nenhuma forma vocês entrarão no meu reino, se não forem como estes meninos. Se não tiverem seus corações humildes diante do teu Senhor, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Por quê? Como é que tu vai entrar no reino dele, sendo mais sabido do que o Criador dos céus e da terra? Não seguiu a ele, que veio à terra, se fez carne, é mais sabido do que Jeová? Ou tu não sabe quem veio à terra foi Jeová? Os demônios não sabem nada. Os crentes de merda, pior ainda. Os filhos de Lúcifer levaram vocês para o cativeiro. Está todo mundo na Babilônia. Acaba isso agora, no dia 14 de maio de 2018. Se cumpre as Escrituras. Todas as Escrituras. Por isso, Apocalipse 22, Apocalipse 21 é Gênesis 1, 2 e 3. Na literalidade do entendimento de Deus, autor e consumador da fé. Por isso, está em Gênesis 1, faça luz. Por isso, em Apocalipse 22, quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, 27 e 28, não tinha templo. O templo de Deus é cada homem na terra. Então, diz, e a graça e a glória de Deus, de Apocalipse 21, não haverá mais morte, pecado. Salário do pecado é a morte.
1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, Romanos 6, o pecado, desconhecimento de Deus, não tiveram o pecado perdoado. Estão todos mortos. E aí? Mas ele vai dar vida. Porque mesmo morto, vocês viverão. Então, eu sou o primeiro homem a ser ressuscitado dos mortos. Nesse último dia. Eu sou a obra de Jeová do sétimo dia. Ele fez o sábado por causa do homem. Homem, de verdade. O sábado. Gênesis 2:2. Para que se repousasse de toda a obra que Deus fez. Quem é o repouso? Você. Como está em Apocalipse 21. E ele acaba com todos os prostíbulos da terra, agora no dia 14 de maio. Dando juízo primeiro sobre o povo dele. E manifestando em toda a terra a glória do nome dele. Primeiro eu vou libertar meu povo. Primeiro eu vou lavar a roupa suja de casa. Tirar os demônios que tomaram o meu reino. Os demônios. Todos esses pregadores que estão aí, das grandes congregações, são filhos de Satanás. Todos. Adventistas do sétimo dia, dos demônios do sétimo dia. Tem sétimo demônio, 7 demônios mesmo. De Deuteronômio 7. Pentecostais de Satanás, todos cheios de espíritos de demônios. Apóstolos de Satanás, todos filhos de Lucifer. Todos, sem exceção. Só em teu nome de apóstolo, ele já decidiu ser filho do diabo. Está na Escritura. 1 e 2 Coríntios 11. Apocalipse 12. Só em ter o nome de apóstolo, ele já se auto-batizou filho de Satanás. E aí? Tem os falsos profetas. Tem os mentirosos. Se meu Deus for botar os mentirosos do povo dele, das ovelhas, ele não tiraria nada da terra. Se ele fosse levar o juízo dele a ferro e fogo, tiraria nada. Mas vai dar o juízo para mostrar esse povo ignorante e tolo que foram seguir aos demônios. Aí cada crente é bom cuidar da vida dele na moral. Que se não largar a porra da mentira, que a maioria é tudo mentiroso, vai tudo pro buraco eterno. É papo reto do que eu tô falando e se cumpre. Como meu pai Paulo diz, Deus não reputa a vocês o tempo da ignorância. É o que se manifesta agora. Por isso está tudo morto. Ele vai provar muitos milhões de crentes que não pregam, mas amam andar na impiedade, na mentira, no caminho do engano, no caminho da falsidade de língua. Tomem muito cuidado, porque a hora do juízo final se manifesta no dia 14 de maio de 2018 e Deus, a partir daí, cobra tudo de todo mundo, porque eu
prego o que está escrito e a palavra que sai da minha boca está na escritura e tem que se cumprir. Não é opcional meu, não é da minha mente, não é da minha imaginação, porque esta merda eu não tenho. Estou dentro do reino. Posso mostrar a cada homem na terra a eternidade. Meu Pai me deu entendimento para isto. Encheu meus tesouros da obra celestial dele. Tenho recursos dos céus sem fim para resgatar qualquer alma que não tenha entendimento de Deus. Não de demônios. Demônios ele vai tirar tudo agora. Senão, não pode ser pregado o evangelho dele. Senão, a palavra dele não chega a lugar nenhum. Por isso, ele desce com os exércitos dos céus. Apocalipse 21 e 22 é a regeneração dos céus. Novos céus, nova terra. Porque o livro desce cumprindo a palavra de Deus. Questão de arrebatamento e outras coisas só depois. Só depois. Tem algumas pregações sobre isso, mas o tempo que Deus vai tirar o povo dele da terra, do juízo que ele vai dar sobre a Babilônia, exatamente ainda não está 100% compreendido. Está em Apocalipse 11, parte de Apocalipse 18 e 19. Mas Apocalipse 20 já é o juízo sobre os filhos de Lúcifer, que já receberam o dano da segunda morte. Eles já foram julgados, como está em João 16. Já foram julgados. Abacuque 1. Ezequiel 7. O juízo já foi dado pelo sangue de cruz. Todo homem que profanou o evangelho, o sangue de cruz, criou e inventou mentiras contra Deus, usando a palavra escrita, o evangelho de Deus, já está condenado na eternidade. A única coisa que eu vou fazer aqui é manifestar o que está escrito. Mostrar aos homens que nenhuma letra do evangelho cai no chão, mesmo porque eu não preciso falar nada. Tem milhões de juízos nas escrituras. São sem fim. Sem fim. São composições espirituais infinitas da glória, da pequena mente do Criador dos céus, da terra e do homem. Deve ser pequena a mente do meu pai, né? Conhecendo todas as letras do livro dele, eu ainda não sei nada sobre Deus. Poder infinito dele. E nem sei se vamos saber na eternidade. Creio que sim, pode ser. Porque eu já estou na eternidade. Essa carne podre aqui não serve para nada. Vai ser regenerada. Então, isso quer dizer que eu vou descuidar da minha alma? Não sou burro. Não vou entrar debaixo do ônibus, que dói tomar porrada de ônibus. Não vou entrar no fogo, porque queima. Só entrei no fogo na fornalha do Monte Sião. Essa ninguém subiu.
de 2 Samuel 5, 2 Samuel 23. Só entrei dentro do livro do reto, que nenhum homem entrou. Aqui dentro, estou aqui dentro. 1 Samuel 1,18. 2 Samuel 1,18. Deuteronômio 32, 4. O livro do reto. O livro do Deus reto. Nesse eu estou dentro dele. Conheço tudo. Ando nos caminhos de Jeová dentro do livro do Deus reto, que tem milhões de caminhos. Mostrando a você o que você não deve fazer. E quando fizer, tem que dar honra ao nome dele. Coisa que nenhum crente sabe o que é honra. Coisa que nenhum crente sabe o que é dignidade. Se soubesse, não tomariam ceias com demônios. A ceia do pão e do que suco de Satanás. Porque da ceia de Deus vocês nunca tomaram nada. De Êxodo 12. Do pão sem fermento de demônios. De Deuteronômio 32. Cada um foi buscar a sua rocha de cocô. De Jeremias 51, 25, 26. De Ezequiel 6. De Ezequiel 33 a 40. Vocês subiram no Monte Seir, no monte de demônios, de Esaú. Então Deus vai mostrar aos homens que o livro dele é reto. Reto. Livro do reto, do Deus reto, que criou o homem e disse ao homem, ser reto. E o homem criou muitas invenções sobre Deus. Eclesiastes 7, 20 ou 28, está lá no último versículo. O homem inventou muitas invenções das imaginações do homem. Olha, Gênesis 8, 21. Onde está mais? Zacarias 3, 8, 9 e 10. Em um só dia, naquele só dia, eu destruo toda iniquidade da terra. Vou até voltar lá em papai Zacarias 3, para ver se a palavra que eu estou dando é exata. Não é que tem erro, não. Tem falsidade, não. Aqui não tem esse negócio. Aqui só tem papo reto. É que a palavra do meu pai Zacarias é mais pesada. Eis que eu farei, Zacarias 8, eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo, o renovo. Esse servo sou eu. Isaías 11, Provérbio 18, 20, o renovo da casa de Davi sou eu. Renovo é da boca, dos lábios, de guerra de Jeová. E aí? Porque eis aqui a pedra que eu pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Eis que eu esculpi a sua escultura. Eu, Jeová, esculpiu a escultura. Diz o Senhor dos exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro
para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Você sabe o que é videira, seu merda? O que ele plantou aqui, seus porra. De Isaías, de João 15. Vocês tacaram fogo nela. De Isaías 5. De Apocalipse 14. O lagar vai ser pisado dos demônios. De Joel. O lagar, a uva está pronta. Os demônios. Das uvas brabas de demônios. Filhos de Satanás. Da vinha de Sodoma e Gomorra. De Deuteronômio 32, de Isaías 1 e 2, vinha de Sodoma e Gomorra, das prostituições de demônios. Toda putaria e safadeza contra Deus acaba. E aí? A pedra esculpida, sabe onde está isso, merda? Em Atos 17. A pedra de Deus, a palavra de Deus, não é esculpida de acordo com a vontade dos homens. Ela verdadeiramente é verdade. Atos 17. Aí eu vou para Provérbios 22. Tudo que eu falo a ti verdadeiramente é verdade. Para que vejam que a verdade não tem mentira, para que tu responda aos homens palavras de verdade pela verdade. Só Deus explica a Deus. Só a palavra de Deus explica a palavra de Deus. Então, a pedra esculpida, como está em Provérbios 22, de 16 a 28, como está em Zacarias e Atos 17, é uma só palavra. Como está em Números 23, 24, 23, o homem que Deus daria vida no último dia para manifestar a glória do Evangelho, o morto que ele ressuscitou. Qual é o morto? Era eu. Vivia no mundo no salário de quê? Da morte, do pecado. Me chamou, me deu vida, edificou meu templo, fez a obra na casa dele, para ele habitar, ele e o filho. Com as pedras que eu catei nas escrituras de Eclesiastes 3, de Lucas 3, de Mateus 3, do Salmo 102, 14, de Gênesis 22, 17, Gênesis 18, 22, Gênesis 19, 26, 27, a pedra que Deus edificou a igreja dele, e a boca, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele. Eu sou a igreja de Deus, para manifestar aos homens a palavra de Deus. É só aqui que ele habita, é individual. Por isso não tem templo na terra. Como está em Apocalipse 21, ele diz o quê? E nela não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus. Vocês são muito malignos. Esse é o templo. Por quê? Como está em Apocalipse 6, o livro do Cordeiro desce enrolando os céus e a terra, manifestando a glória do nome
dele. Isaías 34 fez novos céus e nova terra. Jó 25, Lucas 2,14, paz na terra aos homens de boa vontade. O povo dele está há muito tempo sendo sacaneado, cuspido e cagado por demônios. Nos prostíbulos de Satanás, todo mundo comendo pão de mentira de demônios. De Oséias, de Provérbios 23, de Gênesis 40, padeiros de Faraó, filhos do diabo, servindo pão de mentira, leite de bode, leite de cavalo, leite de leão, leite de urso, leite de lobo, leite de cães malignos do inferno. Como está em Êxodo, se cumpre Êxodo de 1 a 15, e nenhum cão mais na terra levantará a língua. Está em Êxodo. Sabe o que é a língua? Tua boca, seu porco maligno, que vomita as tuas abominações contra o povo de Deus, inventando mentiras e putarias das suas bocas satânicas. Esse é o que se cumpre agora. Esse é o pequeno poder desse livro que meu pai Moisés escreveu sobre a criação do universo 2.500 anos depois. E meu pai João, que escreveu Apocalipse, escreveu tudo 7.000 anos depois, 5.000 anos depois. E se cumpre 7.018 anos depois. Vocês, filhos do diabo, não têm ideia do poder da boca de Deus. Do livro, como ele veio à terra e disse: vocês não creem em mim. Como vocês vão crer nas minhas palavras se não creem nos meus escritos? Porque deles, dos escritos, é que falam de Deus, é que falam dos filhos de Deus. Por isso, Apocalipse 21 e 22 se cumpre agora, dizendo aos povos da terra: vinde, bebei e comei do meu banquete, porque a água da vida é de graça. Onde é que está dízimo aí, filhos do diabo? Mateus 10. Os satânicos filhos de Lúcifer criaram leis, regras, doutrinas de demônios para roubar, matar e destruir as almas do povo de Deus e dos povos da terra. Deus criou o homem. Gênesis 1, 27 e 28. E o abençoou. Tiago 3, 9. Como vocês podem abençoar a seu Deus e amaldiçoar a criatura que Deus criou? Não pode uma fonte dar dois tipos de água: água doce e água amarga. É um porco, filho do diabo, que fala o bem de Deus e amaldiçoa o homem. Malditos filhos de Lúcifer, malditos filhos de Satã, malditos filhos do diabo. Com as suas línguas de demônios, vocês amaldiçoaram toda a terra. Toda a terra.
com as suas maldições e invenções de doutrinas de demônios, a terra está amaldiçoada. Por isso, cada demônio, filho do diabo, a igreja de Deus é assim, a igreja é o puteiro de vocês, seus canalhas, filhos do diabo. A igreja de Deus, 1 Coríntios 3, o templo de Deus, Atos 17, João, Mateus e Marcos. Eu não habito em templos feitos por mãos de demônios. E o pior, vocês construíram templos tomando pedras e palavras que são pedras do monte de Satanás. De Jeremias 51, 25, 26. Monte tenebroso das trevas. Monte de Lucifer. Onde está a sua fé? Em Valdemiro? Em Edir Macedo? Em Silas Malafaia? Em R.R. Soares? Billy Rim? Creford Dollar? Duque? Boiadeiros do diabo como Valdemiro, boiadeiro de Satanás? Ladrões filhos de Lúcifer? Sabe quem está em pé à direita de cada homem desse? É Satanás. Salmo 109. Sabe quem é o rei sobre a alma deles? Lúcifer. Jó 18. Jó 24. Estão nos sepulcros do inferno, dizendo que são filhos de Deus. São filhos de Satã. Do livro do meu pai Jó. Eles levaram a obra-prima de Deus para a casa deles. O diabo. O diabo é a obra-prima de Deus. Que ele criou em Gênesis 1, 2 e 3. As trevas. Por isso o povo dele anda na noite. E não sabe para onde vai. João 12, João 11. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 1 Tessalonicenses 5. Olha como que o evangelho é sem fim. Estão no meio das trevas dos mortos, nos vales dos ossos secos. De Ezequiel 33 a 40. Esse é o dia que Deus tira vocês das mãos dos demônios da terra, do diabo. Porque o diabo não pode prevalecer sobre a justiça, sobre o juízo, sobre a glória de Deus, sobre a promessa feita aos meus pais. Por isso, tudo se regenera, tudo se refaz, porque o que era velho acaba agora. O novo evangelho, a nova doutrina da eternidade será revelada a todos os povos da terra e ao povo dele, que ele tira dos sepulcros do inferno agora. 14 de maio de 2018. Vocês vão entender, compreender o que é a liberdade de Deus. A liberdade de Deus torna os homens que o servem escravo dele. Escravo de quê? Da verdade. Tu passa a amar tanto a teu Deus que tu vira escravo de Deus. Como? Em toda a liberdade. Como? Você pode fazer o que você quiser. Essa é a escravidão de Deus. Essa é a cruz de Jeová. Que ele disse a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Estou procurando até agora.
Estou procurando a cruz. Ele mostrou toda a glória do nome dele, como ele ama os homens, como ele ama os povos, como ele quer abençoar toda a terra, como ele quer fazer a vontade dele, da glória do nome dele, da justiça e do juízo dele. E não tem nenhum mandamento, só tem um: seja sujeito o homem, reto, digno, diante do teu Deus. Esse é o único mandamento. Honra, graça e glória. Coroou o homem com isto quando ele o criou. Em Gênesis 1, 27, 28. Salmo 8. O Deus de honra e glória. Sabe o que é honra? É a palavra infinita das Escrituras. E dignidade. Se Deus te colocar como digno diante dele, tu fica louco, doido pelo teu Criador. Tu entra no reino e nunca mais sai. Porque a tua boca foi remida, lavada, pulverizada, passada na fornalha da glória de Deus e do sangue do Cordeiro de Deus, o próprio Deus que veio à terra, se fez carne, foi para a cruz por todos os povos da terra. Prometeu meu pai Abraão e vai cumprir agora, porque a palavra de Deus não cai no chão. Atrairei o povo de Ismael a mim, o povo da egípcia, o povo do Islã, o jumento brabo, o povo brabo. Deus vai atrair a eles. Espero que ele converta muitos ayatolás à glória do nome de Deus e traga paz sobre os céus. Vai mostrar aos homens que sobre os exércitos dos céus não há poder. Sobre os céus que governam sobre toda a terra não há poder. Provou os homens, deixou o povo dele tomar porrada, ser cagado e cuspido pelos filhos de Lúcifer, que ele colhe agora o povo de Faraó, como está em Êxodo, como está em Romanos 8, 9 e 11, como está em 1 Coríntios 13, 12, 13, nenhuma unha, nenhum fio de cabelo do meu povo fica contigo, Satanás. São coisas tão infinitas nas Escrituras que Deus, mostrando toda a glória do Evangelho para essa porcaria, cada letra que eu vejo eu fico abismado. Como Deus é tão infinito, tão infinito, tão infinito nos juízos dele. Hoje mostrou para mim, olha lá, meu filho, como eu digo a você e cumpro a minha palavra. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vocês serão mortos por causa do ódio de Satanás a mim, mas não tocarão em vocês em um fio de cabelo. Atos 27, quando meu pai Paulo dá a ceia no navio e diz: nenhum fio de cabelo de vocês será tocado. Porra, isso é um negócio tão sem fim. Hoje é dia 4.
14. Êxodo 12, dia 14. Êxodo 11, dia 14. Esther 8 e 9, dia 14. É um negócio sem fim o Evangelho. Mateus 23, Marcos 13, Lucas 21. Daniel 2, Jeremias 25, Jeremias 51, Jeremias 10, Jeremias 23. Todas as escrituras direcionam para este dia, dia 14, 70 anos. Quando a figueira fizer 70 anos, 14 de maio de 1948. 14 de maio de 2018. O dia que toca a sétima trombeta e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Cristo é a palavra de Deus escrita em todo entendimento daquele que entende aquilo que Deus mandou você falar. A obra de Deus, só a obra do último dia. A merda que vivia no esgoto das trevas e ele tirou do esgoto. Como diz o Salmo 40. Como diz minha mãe Ana. Eita, mamãe Ana poderosa, oração sem fim. A 1 Samuel 1 e 2, a oração da minha mãe Ana. Quando junta com a oração de mamãe Maria e da mãe de pai e do pai de João Batista, é o suficiente para destruir todo o universo de Lúcifer. Ela é tão sem fim que as escrituras, uma palavra puxa a outra. É um emaranhado de milhões e milhões e milhões de ensinamentos sem fim dos juízos de Deus. Quando a minha mãe Ana fala que os homens não devem tomar o reino de Deus pela força, está dizendo aos filhos de Satanás de hoje, de Lucas 16, 16, que o reino de Deus foi tomado por Lúcifer, os homens de Belial. Demônios, de 2 Coríntios 6, as bestas feras da terra, 666. De 1 Samuel 2, 13, 14, os homens de Belial são homens com 7 espíritos de demônios que odeiam a Deus, odeiam as ovelhas de Deus, cheio dos espíritos de Satanás, com 7 potestades de demônios, como está em Deuteronômio 7, Mateus, Marcos e Lucas. Deus diz: eu expulso Satanás. Vocês viram as costas a teu Criador e ele volta com 7 espíritos de demônios. Valdemiro, Santiago, Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares, Billy Rio, Kefodola, Robson Rodovalho, todos esses homens, todos, e o Papa Romano que nem se fala, pentecostais de Satanás, cada um com 7 espíritos de
Como ele veio à terra, ele deu juízo e disse: Satanás está julgado. Mas não saiu a sentença. Sai agora. Eu estou dando. Por quê? Está aqui. João 16, de 7 a 14. Abacuque 1. O juízo está dado. Ezequiel 7. A sentença aos filhos do diabo está manifestada. Receberam o dano da segunda morte, porque pecaram contra o Espírito Santo de Deus, a doutrina de Deus e as Escrituras de Deus e a palavra de Deus. Ele não dá a glória dele a demônios. A glória é o juízo. A glória é saber e conhecer e entender e compreender quem é Deus e quem é você. Tu acha que alguma coisa? Ele não colocou nada na tua boca. Tu acha que tu é bom? Tu é o filho de Satanás, cagado, porco, imundo, filho de Lúcifer. Mas eu só falo palavras doces. Lógico, as putas fazem a mesma coisa. Vai sair com uma puta para ver se ela não te canta, te passa a língua. Mesma coisa, tá tudo na Bíblia. E pior, vocês dão para qualquer demônio de membro grande. As putas da terra ainda cobram. Vocês dão de graça para roubarem, matarem e destruírem as almas dos homens. Acabou o tempo de vocês. Vocês não têm mais resgate das tuas almas. Serão levadas agora, no dia do juízo. Virei como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. De repente, repentinamente, em um momento, em um segundo, vem a meia-noite. Estou dizendo a hora, meia-noite, como está em Êxodo. Passarei a meia-noite e destruirei o reino de Faraó e todos seus príncipes e principados de demônios, para que no dia 15 amanheça um novo dia. Um dia de comemoração e alegria ao meu povo. João 7. João 7. A festa do pão sem fermento. Êxodo 12, 13, 14 e 15. O pão sem fermento. Essa é a ceia. Todo o livro de Deus. Olha aí. Sem fermento de demônios. Só que Deus mostra o homem quem é Satanás, através dos meus pais. Moisés, Abraão, Isaac, Jó, poderosíssimos homens. José foi abençoar o Egito. E aí, traz o trigo agora. Já deu trigo a meu pai Paulo, em Atos 27. Paulo já jogou o trigo no mar. No dia 14, Deus acalma os mares da terra. Por isso, Apocalipse 21 diz, não tem mais tempo. O tempo é você. É isso. Eu já sabia. Mas a gente vai comendo o evangelho, são tantos milhões de coisas, até Deus falar, fala lá, porque é isso que eu quero que tu fale. Porque o tempo, como eu canso de pregar, é você. O templo é a igreja. O templo é o homem. 1 Coríntios 3.
A terra é você, a cidade é você, como está em Apocalipse 21. Então não tem mais tempo. O tempo é cada homem na terra que entregar o coração a Deus, em verdade, em justiça e em juízo, e será filho de Deus, como está aqui. E ele será meu filho. Eu sou o princípio e o fim. É uma coisa tão infinita o Evangelho. Mesmo conhecendo cada letra, eu fico meditando como que Moisés escreve um livro sobre a criação do universo 2.500 anos depois. Como que Moisés escreveu em Gênesis 1 está em Apocalipse 21 e 22. Escrito por um homem chamado João, meu pai João, que comeu o livro, entendeu e mostrou a mim como que Deus mostra uma merda, toda a glória do evangelho dele. Eu sei que eu fiz a minha parte, mas jamais sonhei em ver, imaginar o que meu Deus mostrou, nunca. Nem 1 milhão de anos eu sonhei com isso. Fui buscar nada disso. Ele mostrar toda essa glória a mim. Mas quando ele me chamou, acabou. Larguei tudo. Abandonei a mim mesmo na literalidade das Escrituras. E o segui. Ele disse, pega sua cruz. Eu estou procurando a cruz que eu não achei. Esse é meu Deus. Esse é o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. Todo joelho dobrará a ele agora. 14 de maio de 2018. Gênesis 3:14, Romanos 16:20. Esmagarei a ti, Satanás, e manifesto aos povos da terra o meu sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Salmo 110. A regeneração dos povos da terra. Tem juízo? Lógico que tem. Mas Deus quer, Deus deseja fazer toda a vontade dele, que é salvar os homens do juízo eterno. Por isso, como está em Apocalipse 21, o tabernáculo de Deus com os homens. Está aqui. O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Se eles ouvirem a palavra de Deus, guardarem nas tuas almas e nos corações, como está prometido em Isaías 42, Romanos 15, 8, 9 e 10, Mateus 12, de 16 a 21, palavras encobertas, só reveladas a esse nada. Manifestarei a minha glória a todos os povos da terra e atrairei toda a carne a mim. Salmo 65. Tem dezenas de versículos dando testemunhos de que não é uma palavra solta. Está escrito, está dito, está feito. 14 de maio de 2018. 14 de maio de 2018, à meia-noite. 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 Está escrito, tem que cumprir. Êxodo 11, 12. Até mais.